Fala aí galera, eu sou o T e a Konami deu as caras, tá na hora, Konami, de ressuscitar esse jogo moribundo. E meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre um post num blog da Konami que ela fez anunciando o novo ajuste de ponto, ou point list, ou banlist do Genesis, colocando para poder adicionar pontuação nas cartas do formato alternativo do Genesis. Se você não sabe do que se trata o Genesis, dá uma olhada nesse vídeo aqui em cima, que eu explico para você. É um formato alternativo que no momento não tem torneios Premier focados nele, apenas side event dentro dos YCS, além de formato alternativo que você pode jogar na tua local e tal, que ao invés de uma banlist a gente tem um esquema de pontos. Cada carta custa uma quantidade X de pontos e você tem 100 pontos para gastar nessas cartas inteira, tanto no main quanto no side quanto no extra, tá? Então é um formato alternativo bem interessante, que no começo foi lançado com um hype absurdo, mas é notório que a gente vai percebendo no decorrer do tempo que tá caindo pra cacete o interesse das pessoas no formato do Genesis, e temos vários problemas. Esse vídeo não é para eu comentar tanto sobre os problemas que eu vejo no Genesis, tá? Eu vou tentar fazer um outro vídeo, provavelmente amanhã, comentando sobre as questões que eu imagino do formato do Genesis e sobre o que eu tô achando e o que eu imagino de sucesso ou fracasso desse formato. Hoje, o meu objetivo aqui é simplesmente comentar um pouco com vocês sobre o post que a Konami soltou falando o que esperar do ajuste de pontos que vai ser lançado agora em dezembro. O que esperar? É basicamente isso que eu quero comentar um pouco sobre, em cima do post que eles soltaram e o que a gente pode esperar de fato para esse novo ajuste de pontuação. Bom, vamos comentar porque o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela nós estamos no blog da Konami, né? Se você não tá ligado, tem um blogzinho da Konami que eles soltam atualizações, eu vou deixar nesse vídeo aqui em cima, ó. Clique aqui para acessar o blog da Konami se você quiser, por conta própria, e aqui eles fizeram esse postzinho comentando sobre o que dá pra esperar. Eles fizeram o mesmo esquema, tá? Que eles fizeram da última vez. Eles soltaram esse post numa quarta-feira e aí o ajuste de ponto saiu na segunda-feira seguinte. E a gente tá tendo um padrão com relação às segundas-feiras, né? Porque o jogo foi lançado em uma segunda-feira X. O ajuste de ponto veio 2 dias depois, né? O primeiro ajustezinho que eles fizeram. Aí eles soltaram esse post, o que esperar da banlist lá em outubro, e aí fizeram a banlist, né, ou a point list em 27 de outubro, se eu não me engano, que aí foi numa segunda-feira. Então, por aqui vai acontecer a mesma coisa e eu já esperava que seria algo nesse sentido. Acabou que infelizmente não me antecipei para fazer um vídeo de expectativas antes, mas aqui eu vou comentar um pouco da expectativa em cima do formato, que é mais ou menos o que eles estão olhando para lançar esse ajuste de pontuação. O que eu acho que é um caminho errado de se tomar para quem sabe a consolidação do Genesis como um formato que as pessoas querem jogar. Esse é o grande ponto. Mas, de novo, isso vai ser assunto que eu vou fazer um vídeo separado comentando especificamente sobre isso. Aqui, eles soltaram o seguinte, né? Lembrando que a grande base que eles usam, e eles até falam aqui que apesar de tudo, de que você pode mandar... Eu vou traduzir essa porra dessa página. Que apesar de tudo que eles vão tentando ver resultados de locais que a galera manda nas hashtags do Yu-Gi-Oh! Genesis lá no Twitter, por exemplo, e que eles estão de olho em todo o reporte de torneio para poder ver quais são as decklists usadas e o que potencialmente é problemático. Eles citaram que o foco principal é obviamente dentro dos torneios, ou seja, dos YCS, que são side events, mas é o que se tem no momento. No ano que vem nós vamos ter um YCS focado no Genesis, mas ainda é lance para muito depois. Até lá, o que é olhado principalmente são os resultados dos torneios Invitation, né? Dos torneios paralelos que rolam dentro dos YCS. Então, esse é o bagulho. E aí, lembrando que o jogador que vai bem nos YCS, obviamente não joga esse torneio paralelo, porque tá rolando ao mesmo tempo que o torneio principal, então tem uma questão aí. Mas, o que eles colocam aqui pra gente, mano? É o seguinte... eles soltaram um post anterior, aparentemente, de recapitulação depois do YCS Bolonha, mas sinceramente eu nem vi. E aí tá lançando o Phantom Revenge para o jogo no geral, né? O Deck Builder Pack do Phantom Revenge que lança o Qtani, o Rekka-Hand e também o Enecraft. O Enecraft é pêndulo, não pode usar aqui, mas o Qtani é síncro e o Rekka-Hand que é fusão, você pode usar e são boas opções para poder usar aqui, e acho que deveriam chegar irritados, e na verdade eles vão. Não do jeito que eu queria, mas vocês vão entender o porquê. Então, eles estão falando aqui, ó, que a próxima atualização vai ser baseada no resultado de decklist recebidos dos torneios iniciados como, né, os do YCS de Pittsburgh, e aí também teve o YCS de Bolonha que rolou
Em Mérida, eu não sei se teve, mas pelo menos a gente não teve nenhum reporte com relação a decklist do Genesis. E na verdade, até as decklists do Invitational de Bolonha ainda não tem todas divulgadas. Por isso eu não fiz vídeo comentando sobre os decks que toparam no ICS Bolonha. Porque eu tava esperando lançar todas as decklists. Até hoje não lançaram. Eu fui pesquisar decklist no YouTube, não achei, além das 4 que estão divulgadas, então por isso que eu não fiz vídeo sobre, tá? Mas enfim, o foco é esses torneios aí que tem melhor de 3, que geralmente são dentro dos próprios OICS. Então, aqui eles citam já uma carta que a galera quer que mexam pra caramba, né? Então, as cartas que tem um bom desempenho e que vêm sendo usadas com frequência, e aí eles dão exemplo de um deck, né? Como, por exemplo, o Dracoteio, que eu já falei lá no meu último palpite de banlist, que o Dracoteio era um deck que eu via em mesas altas do DB, na mão de bons jogadores, porque é um deck muito bom, e na mão de bons jogadores na ranqueada, em rank alto no DB, a gente via vários Dracoteio, só que performando em um ICS não, porque até então ainda tinha o Vanquish, ainda tinha o Calamity, então a galera escolhia usar outras coisas. Depois que fizeram o último ajuste de ponto, aí o Dracoteio acabou sendo o campeão, eu acho. Não, foi o vice-campeão do ICS Pittsburgh, lá no Invitational, é claro. E aí, a partir dali, a gente começou a ver que, beleza, é a primeira performance de Dracoteio dentro do Genesis. Enfim, e aí agora ele é um deck que tá sendo visado pela própria Konami, soltando aqui nesse artigo. E além disso, o Drawlock Bird, né, que é uma carta que tem alto uso, apesar de eles terem notado uma diferença, né, de uso do Draw regional, o que, segundo eles, é interessante. Mas enfim, eles dão algumas questões que eu não vou ler item por item, né, sobre o que eles vão fazer e tal, você pode dar uma lida nisso aqui depois, mas a gente vai pegar os pontos chaves, né, que aí eles estão falando sobre cartas que vão acabar tomando um pouco de foco, incluindo os decks do Phantom Revenge, porque dentro do Phantom Revenge nós temos os decks de Rekka Hand, o Qtani e o Inacraction vai ser usado, porém, os dois decks, eles têm uma dinâmica de poder tirar carta do teu extra deck, igual o Unicórnio, né, o Kashira Unicórnio, que ele tira uma carta do teu extra deck, só que ele olha e tira uma carta, que é bem pau no cu, e esse tipo de dinâmica não pode existir por aqui, ou pelo menos tem que existir de maneira muito restrita, porque não dá pra tirar a carta do stack do oponente, sendo que nós estamos vivendo em um jogo em que eu tenho que pagar pontos pra ter as cartas no meu deck. Então, o maluco ter uma carta que de graça ele faz isso e tira uma carta do meu extra deck é muito frustrante. É um dos motivos pelo qual eu acho que, por exemplo, o Desires poderia até ser uma carta mais barata aqui, porque o nosso deck build é feito em cima de pontuação de cartas, e aí a deck build é feita em cima de cartas específicas, mano. E tudo bem que nem todos os decks têm essa restrição, mas devem ter, esse é o ponto. E aí o Desires acaba podendo te atrapalhar, fazendo que você não possa usar tanto o Desires assim. Por isso talvez ele possa diminuir de preço, mas eles vão mexer aqui, ó, no Rekka Hand Xeno, que é a fusão, que olha duas aleatórias do extra deck e invoca uma pro teu lado, e aí você tem também o Qtani Clip, que ele pode banir uma carta aleatória do extra deck, e aí se ele bane uma carta de Engine Tool que custa caro, fudeu, aí é inviável de existir esse tipo de coisa. Isso vai acabar tomando pontuação. Esse é um ponto que, sinceramente, eu nem tinha passado pela minha cabeça, mas eu já achava, tinha certeza, assim, 100% de convicção, que eles não iam fazer nada, nem com o Qtani, nem com o Rekka Hand. O Rekka Hand talvez não precise, mas o Qtani precisa, mano. Ele é um deck forte demais pra dinâmica do Genesis. E nem era nessa parada que eu tava pensando, era em realmente ter que botar a pontuação toda na engine dele. Ele é um deck que não pode ter espaço pra usar Tech Card, porque a engine dele é muito boa, em comparação ao que a gente tem por aqui. Mas eu tinha certeza que isso não ia acontecer. Por quê? Porque é um deck novo. Como é um deck novo, tem toda a questão comercial que sempre vai existir. Não importa a ideia do formato, saúde de jogo é o caralho. Sempre vai ser colocada a questão comercial em primeiro plano. Então, se for preciso tirar a carta de banlist para favorecer um lançamento novo, que o faça. É assim que geralmente é feito. Por isso que eu imaginava que não ia ter nenhum tipo de restrição nesse arquétipo. Assim como não teve no último ajuste de pontuação, nada dentro do Typhoon. Como eu já comentei com vocês, o Typhoon é uma engine altamente usada em decks diferentes, e ela pode sim ser usada, e era claro que naquele momento ela já estava em uso, crescendo, mas já em uso, e deveria sim ter tomado alguma coisa se o pensamento fosse saúde de jogo. O pensamento não é esse, como era novo, tinha que vender, não pode dar hit e tal, então eu não imaginava que ia acontecer aqui. Aqui, pelo menos nessas cartas, então vai ter hit. Ok, precisa ter mais cartas, mas eu não sei se eu tô esperando isso. Eles citam, graças a Deus, que vão mexer no do Warrior, e aí algumas cartas que interagem com Hand Trap, como Crossout, a Traptrix, Rafflesia, graças a Deus. Inclusive, mexer com Hand Trap é algo que a gente vai comentar um pouco daqui a pouco. Monstros Towers também são coisas que eles vão mexer, por exemplo, a Liger Dance do Lunalight e também o Super Quanto, né, o Megazord lá, também tem que mexer nessas cartas de fato, bom Konami, e aí eles estão falando que vão mexer aqui ó, cartas de extra deck que são Enables.
como a Gaga Girl e um White Dump Carrier, que eu nunca vi ninguém usando, mas enfim. Eles colocam algumas coisas que eles vão repensar, né? Então, ó, temas que não tentavam. Da última vez reduziu um ponto de temas, papapá. Faremos dessa vez com Dragon Maid, Sword Soul, Tennis, Snake Eye e Ninja de novo. Talvez Centurion e Six Samurai, tudo bem. Então, eles estão dizendo que deram uma diminuída de pontuações em alguns decks antes, não teve resultado. Eu vou fazer a mesma coisa por agora, como por exemplo, com o Dragon Maid. Sinceramente, eu acho que não tem tanto problema mexerem no Dragon Maid e no Sword Soul também não. Lembrando que o Sword Soul Emergence, que é a Spell Rota, custa 33 pontos. E acho que o Grandmaster, que é o 5, custa 20. Então, é relativamente caro. Talvez tirando, tenha um fôlego e eles não são bobos, né? Tá vindo o Burst Protocol e cabe cartas aqui no deck de Sword Soul também. Não só no Desper, mas aqui também. Então, estão pensando lá na frente. Inclusive, o Burst Protocol é tema aqui do final, que eles falam que o próximo ajuste de pontuação só vai vir lá perto de Burst Protocol, que é a Main Collection que lança pra gente no TCG em fevereiro. Então, não vai ter torneio oficial daqui pra lá, que é o que eles usam pra dar lista, ou seja, é como se não tivesse database pra eles mexerem, e eles vão acabar mexendo em uma coisa ou outra pra ajustar as cartas de Burst Protocol. Então, se tiver alguma coisa pra mexer é agora, mano. A próxima, só se for hit estrutural, mas não vai ter torneio. E sem ter torneio, eles não têm a base de justificativa pra dizer que tem que mexer em alguma coisa. Isso me irrita profundamente. Mas enfim, a gente segue. E aí eles falam que vão tirar algumas cartas da lista, né? Como as cartas de Brave Token. E aí citam o Fallen em Virtuals, que é a Spell Quick, que eles colocaram custando 15 pontos. Junto com todas as fusões de Desper custando pontuação. O Desper nem pode usar essa carta. E aí eles vão repensar alguma coisa nesse sentido. Mas é mais ou menos isso aí que eles deixaram pra gente que pode rolar, tá? Agora, com relação aos torneios, se a gente vem pra cá pro Yu-Gi-Oh! Pro Deck e você coloca aqui, ó, o formato Gênesis, ele vai te dar tudo que aconteceu, que tem reporte aqui, referente a esses torneios. O torneio do Fafa, que é depois da Banlist, tá? A Banlist é daqui pra frente, ó. O torneio do Fafa, eu tenho um vídeo aqui no canal falando, eu não lembro se é separado do Pittsburgh, mas eu acho que é. Eu tenho esse vídeo aqui em cima, que eu comento sobre as decklists do torneio do Fafa, e eu também falo sobre o Invitational do ICS de Pittsburgh, que eu também vou deixar aí em cima. No torneio do Fafa, que foi o primeiro torneio depois da última banlist, a gente teve o Dracoteio ganhando, um Dracoteio com o Invoked, né, e Magistus também, que é uma dinâmica interessante. Caralho, aqui eles usaram 3 Faimena, que porra é essa? Eu tô no torneio errado, né, não é possível. Deixa eu ver aqui, que merda é essa? Como é que tem 3 Faimena nesse deck? 3 Faimena custando 20. Ah, ele só usou um Keto. Tá, tudo bem, interessante. Mas o que eu achei interessante em cima do Dracoteio, que a gente vai comentar um pouco, na verdade eu comento daqui a pouco. O Onomate do Loska, o Loska é um jogador que grindou bastante no DB usando Onomate, tentando quebrar o deck da forma mais forte que ele puder. Aqui a gente tá tendo o Onomate com o Typhoon, Radiance Typhoon, Odium, Generator, já com ajuste de Banlist, né, usando a engine de Necroz, que nunca mais eu acho que eu vi aparecendo, Goblin Biker com Typhoon, Mikanko e esse Super Quantum aqui. Então, no torneio do Fafa foi isso que aconteceu, mas não é um torneio oficial. De torneio oficial teve o ICS Pittsburgh, que aí sim, eu tenho esse vídeo aqui em cima que você pode me acompanhar. Quem ganhou foi o Onomate, o vice-campeão foi o Dracoteio. Então, já nos 2 primeiros torneios de Gênesis, depois da última Banlist, o Dracoteio apareceu e o Onomate só consolidou que ele era um deck absurdo, quebrado, pau no cu. O Typhoon, como vocês podem ver, ele bate ponto aqui, né? Tanto com Engine como com um deck sólido. Então, são as principais questões em volta. E o Vanquish mostrou que é um deck competente sim, para poder ser usado mesmo depois do último ajuste de ponto, e ele vem tentando escapar, sendo usado mais ou menos assim, ó, com os Regenesis. Com essa engine de Regenesis aqui, é o que eles estão tentando fazer, porque dão cores que são compatíveis, né? Terra, fogo e trevas aqui. E aí você consegue ter uma camada a mais de jogada. Essa decklist, por exemplo, não usa o Jalong, mas acaba usando, por exemplo, a Holy Su, né? Enfim, a gente segue aqui, e aí de torneio mesmo, o próximo Invitational que teve foi o de Bolonha, cara. Mas o de Bolonha não teve os resultados, ó. Nós tivemos o Luna Light que ganhou Bolonha, beleza, e aí daí vem grande parte deles terem colocado lupa no Towers, e se olharam pro Towers do Luna, tem que olhar pro Towers do Super Quantum. O deck de Psyche, tá? Que não é nem Punk. Quando eu vi isso aqui, eu pensei, pronto, tem que mexer no Punk como eu disse na última vez, mas nem é Psyche mesmo, sabe? Você até tem o Agon e o Sharakusai aqui, mas é porque o deck busca os Tannerzinhos, né? Mas busca os psíquicos, mas não é deck de Punk não, é um deck de Psyche mesmo, tá? Que é um deck realmente que é bem interessante. Precisa mexer?
Não necessariamente, mas a gente chega nisso um pouco depois. E aí não teve tantas decklists, mano. Teve aqui a decklist do Onomate também, e foi só isso. A gente sabe que teve Dracoteio, que teve mais Typhoon, que teve Onomate, decks que batem ponto, e aí o que teve de frente foi isso, ó, o Luna e o Psyche. E eu tentei anotar aqui algumas questões do que eu acho mais ou menos que são as paradas mais populares, pelo que eu vejo também lá na ranqueada do DB, que eu vou tentar colocar aqui na tela pra vocês assim que eu encontrar o filtro correto. Desgraça, tá aqui. Mano, deixa eu só dar uma olhada se não saiu aqui na Yu-Gi-Oh! Meta o ajuste de pontuação. Porque eu vi o Emerald. Ah, não. É só o post que eles soltaram o post que é... Ah, tá. Beleza. Aqui na Yu-Gi-Oh! Meta eu já tava com medo deles ter lançado o bagulho e eu não vi, tá ligado? Porque eu vi o Emerald custando 11 pontos. Eu acho que ele custava 1. Esquisito. Mas aqui é só o post que eles fizeram. Literalmente esse que eu mostrei pra vocês antes. Que é esse aqui, ó. Mas, voltando pra cá. Eu tentei separar algumas questões que são pontos de atenção que a gente precisa dar uma olhada. Baseado no que eles disseram e também no que vem acontecendo. Eu tentei separar aqui algumas cartas. Aqui embaixo eu tentei separar sobre o que eu entendo serem os decks populares do Gênesis, né? Ou o meta, se você quiser chamar assim. Onde o Onomate é, de longe, a principal questão. Seguido de deck mesmo, eu esqueci de botar aqui, né? Deck mesmo, ou Engine, o Radiance Typhoon acaba sendo o deck que eu considero que vem aqui um pouquinho depois, né? Depois dele. E aí, mano, eu vejo muito Dracoteio. Esses são os 3 principais arquétipos do Gênesis nesse momento, tá? Acho eu. Antes do lançamento do Phantom Revenge com Qtani, é óbvio. E aí depois o que a gente vê pipocando pra cacete, pelo menos nas ranqueadas lá do Gênesis, e eu até evito pegar alguma dessas partidas pra poder postar no canal, porque eu sei que o público que assiste é chato pra caralho. Os caras são pau no cu. E se tiver um deck que, é o Metal no Gênesis, ele não quer assistir, tá ligado? Aí eu evito pegar. É melhor pegar um jogo bunda de 2 decks ruins do que eu pegar uns 2 decks meta do Gênesis se enfrentando, tipo um Vanquish ou Dracoteio. Porque, se eu quisesse ver esse deck, eu assistiria TCG, por exemplo, sabe? Não é isso que a galera comenta, mas é isso que eu vejo em visualizações quando eu posto os vídeos. Mas seguindo, são os principais decks. Seguido por Vanquish, que ainda assim é um deck que eu vejo sendo usado na mão de jogadores com mais de 1000 de rank, usando a engine de Regenesis. Tem gente que usa Jalong, tem gente que não usa para poder usar mais Holy Sul, porque com a pontuação de 11 no Jalong, 11 no Raizen e 33 na Holy Sul, você pode usar 3 Raizen, 3 Jalong e 1 Holy. Se você quiser usar 2 Holy, você pode usar 2 Raizen, 2 Jalong e 2 Holy. Ou você usa... não usa Jalong, por exemplo. É mais ou menos essa concessão que você precisa fazer com o Vanquish. E como os Canine também tem pontuação, ele fica machucado. Mas ainda dá pra jogar e dá pra jogar muito bem. Só que toda a pontuação vai na engine, que é o que eu quero que aconteça em todo deck bom. Tá? É isso que eu quero que aconteça. Mas, seguindo, a gente tem também bastante Luna com essa vertente de ser um deck que tenta matar e que tem um Towers ao seu favor. Eu vejo muito também, mano, o Ogdodiak, porque eles mataram o Mitsurugi na última lista botando o Habakiri a 100 pontos. Realmente fuderam a vida do bagulho. Mas tiraram alguns pontinhos do Mitsurugi Ritual, por exemplo, né? Valiosos 9 pontos que você pode botar em outras cartas. E o Mitsu Ogdodiak ainda é um deck que eu vejo nas ranqueadas do DB. Em torneio Invitational, acho que esse pá nem deve ter. Mas na ranqueada do DB tem bastante gente jogando com isso, tá? Que usa Feral Imps, que custa 33, o Mitsurugi Ritual e acaba por aí a pontuação. Porque o Ogdodiak não tem ponto, né? Beleza, que ele não pode usar tech, mas enfim, é isso que eu quero. Agora a gente segue aqui, também tem um deck de Punk com esse Psyche e o Canine também. E o Canine puro mesmo. Você vê usando uma ou outra carta aqui que tem os níveis 5, tipo um Cosmo, ou um Mioni que tá aqui em cima. É mais ou menos isso que eu entendo como sendo as principais questões hoje no Gênesis, tá? E aí o que a Konami precisa fazer, mano? Nos principais decks, olha só. No deck de Onomate, eles vão acabar mexendo no Warrior, e eu vou chutar que eles vão colocar o Warrior custando assim, tipo, 15 pontos, tá? Eu vou chutar que eles vão botar o Warrior custando 15 pontos. Eles já botaram o Warrior custando 7 da outra vez, não foi suficiente. E eles já falaram da GGGG Girl, que por mais que seja uma carta pseudo-ponte, ela não é necessariamente ponte, porque eu não posso transformar 2 montes genéricos na Girl que pega a carta Onomate. Não é isso que ela faz. Ela só busca se ela tem Zubabá, Gagá, como material. Aí sim ela busca uma carta. Então, mas mesmo assim é uma carta que vai tomar pontuação, porque mesmo colocando assim uns 45 aqui nessa carta, por exemplo, se você poder fazer a Girl e só buscar uma counter, a tua jogada continua meio que do jeito que tá, e você só deixa de usar umas techzinhas ou outra. O que eu entendo, e aí eu posso fazer um outro vídeo depois comentando sobre isso, mas o que, não que eu entendo necessariamente, o que eu entendo, que eu acho que seria bom de se fazer, mano, é que
cartas como, por exemplo, um Draw e Lock, o Draw e Lock ele é tão impactante e ele vai tomar pontuação por uso, mas eu fico um pouco ressabiado de ver a Konami simplesmente falando que por uso ele vai acabar mexendo nessa carta. Eu acho que não é só olhar o que está sendo muito usado e aumentar a pontuação dela, porque eu acho que isso é tentar botar um band-aid, sei lá, mano, numa facada, numa espadada. É meio sinistro. Então, não é isso que deveria rolar. O que deve ser repensado a estrutura em volta do uso dessa tech card, sabe? Por que ela é tão usada? E aumentar o preço dela por si só é uma coisa boa? Uma parada que é muito relevante a gente pensar em volta de hand traps, como o Draw, por exemplo, ele é uma carta tão impactante, e aí deixa eu voltar aqui no meu argumento, né? Que a primeira vez que eu vi o Cabal fazendo uma parada dessa foi aqui, ó. E isso é algo que eu acho que vem sendo relativamente popular, tá? No ICS de Pittsburgh, lá no Invitational, o cara tem a pontuação, a gente tem a pontuação do Dracoteu toda certinha, que geralmente você vai usar 3 Keto, cada uma custa 10, então vai pra 30 pontos. Um Altalion, então você já gastou 50 pontos. Você vai usar 2 Faimena, cada uma custa 20, e já vai pra 90 pontos. Sobra 10 pontos e você usa 2 Mululu. Geralmente é isso que é usado. Porém, a partir daqui, aí eu vi que a galera, mano, foda-se essa merda. Nego usando uma Faimena só. Uma Faimena só. Por quê? Porque como a Faimena custa 20 pontos, você tem 20 pontos aí, e aí o cara pegou desses 20, 5, colocou no terceiro Mululu, pra sobrar pontuação pra colocar no Draw. O Draw é uma carta tão impactante que ele tirou a melhor carta do deck dele, que é a Faimena, pra sobrar pontuação pra meter no Draw, sabe? E o Dracoteu já é um deck bom pra caramba. Mas por que ele se sentiu obrigado a usar o Draw? Porque o plano, o cenário ideal, diferente do que algumas pessoas pensam, não é eu ter que ficar usando um monte de hand trap. Hand trap são cartas ruins, mano. Hand trap não é jogada, então não é o que eu quero ter. Eu quero ter jogada. Eu quero ter jogada pra quebrar mesa, eu quero ter jogada pra construir minha play. E geralmente é isso que a gente quer. As hand traps são ruins. Você usa hand trap quando se é obrigado. E quando que você é obrigado a usar hand trap? Quando você toma o combo do oponente e perde. Se isso acontece, não adianta eu ter as minhas engine porque ela não vai funcionar. Então eu preciso ter hand trap nesse cenário. E o Draw, ele é um pânico que o cara sentiu aqui nesse formato, muito por causa do Onomate, que ele preferiu tirar a melhor carta deck dele, que é a Faimena, pra sobrar espaço pra botar 3 Draw, pra torcer pra comprar essa carta e dropar no Onomate ou decks afins, sabe? Isso é ruim. Então o que deve acontecer nesse cenário aí, mano, é que a gente não precise passar por esse tipo de situação. Aumentar preço de hand trap pra galera não fazer deck igual no TCG, que é tipo 20 hand trap e 20 cartas de engine, também não é saudável, porque aí quem vai segundo perde os jogos. Então tem que ser uma coisa pensada em conjunto. Não adianta só aumentar o preço do Draw porque ele é muito usado. Você tem que tirar pra caralho o preço do... tem que aumentar, baixar o teto, né? Aumentar o preço dos decks que ganham porque começam. Porque o Draw atrapalha esses decks. Não só isso, o Draw atrapalha muitos decks que são feitos de maneira a não pensar nisso. Porque no TCG Advanced, os decks são feitos pensando pra jogar em volta das cartas. Todo deck novo que a Konami lança, eles colocam coisas pra jogar em volta de decks que existem. Mas os decks antigos não tem isso, sabe? Não tem isso. E aí a gente tá num mundo enrolado, mano. A Konami precisa fazer um trabalho muito bem feito aqui. Mas eu vou fazer um outro vídeo falando sobre isso. Aqui é só pra focar nessa parte da pontuação. Então assim, mano, tem que baixar pra caralho o teto do Onomate, fazer com que eles precisem colocar pontuação só na engine, porque o Draw, por exemplo, que é uma carta que todo mundo usa pra poder dropar nesse Onomate desgraçado, porque senão o cara ganha de você porque sim, não é justo que o Onomate possa ter esses Draw pra poder dar num deck antigo que não foi feito pra jogar em volta disso, entende? Então esse é o meu ponto desde o começo. Você pode aumentar o preço do Draw? Pode. Tá, mas o grande ponto é que esses decks que são melhores e que estompam o rabo de todo mundo, eles simplesmente não podem ficar usando essas cartas também. Eles têm que gastar toda a pontuação na engine. E dependendo do deck, ele tem que gastar toda a pontuação na engine e mesmo assim não dá pra montar a engine inteira. Tipo o Despia. O Despia pode gastar 100 pontos na engine e mesmo assim ele não vai ter todas as cartas do deck. Ele não é que ele pode ter uma fusão do Albion, uma fusão tal. Não, ele tem que abrir mão de cartas. O cara, né, nessa decklist Dracoteu que eu mostrei, ele abriu mão da Faimena pra poder usar o Draw. Então ele pode jogar desse jeito. Então faça ele abrir mão de cartas. Como? Aumenta o preço da Faimena, mano. Pode usar uma Faimena, aumenta o preço do Keto, sabe? Pra você não ter 3 rotas. Vai ter que mexer no Dracoteu também, tá? O Dracoteu é um deck que vai acabar precisar sendo mexido. Eu gosto da jogabilidade do Dracoteu e tal, mas
eu entendo, ele tem que ser mexido. Então, tem que aumentar isso aí. O cara não pode usar o draw no Dracoteio. Não pode. Você não pode usar o draw no Dracoteio, mano. Não pode. Você não pode usar o draw no Onomate, por exemplo. Não pode. E o draw eu tô usando como exemplo, tá? Como exemplo de tech impactante. O Onomate, por exemplo, é um deck que ele tem que tomar pontuação de modo em que ele não possa usar todas as cartas que ele precisa. De verdade, esse deck é tóxico. Ele não pode ter pontuação para usar em todas as cartas que ele precisa. Tem que dar pontuação nele de modo em que ele escolha o que ele vai usar para buildar o deck e abra mão de outras coisas. Vai ser um deck explosivão, Wombo Combo? Beleza. Você vai tacando cartas para tentar tapar buraco. Teu deck vai ficar meio disforme, mas é o preço que você paga por usar um deck Wombo Combo e você não pode usar Tex. É basicamente isso, tá? Então, o Onomate vai ter que ter pontuação em algum nível, mano. Você não pode usar o Onomatopyra, não pode usar o Onomatopyra. Custa 33 pontos já, beleza. Mas mete um monte de ponto aqui e aqui. E, mano, por mim, esse cara custaria 33 pontos igual a Holy Soul, tá? Esse é o preço justo pra mim. 33 pontos no Dodo Warrior. Ele é forte pra caralho. E mete pontuação na HHH também. Pra quê? Pra evitar que você tenha espaço pra ficar usando outras coisas, tá? E aí mete uma pontuaçãozinha num Goblin também. E falando em Goblin, o Typhoon, que eu acho que é uma engine desequilibrada, e eu vejo gente que não entende muito bem por que eu falo que o Typhoon é desequilibrado aqui. O deck de Typhoon por si só, ele interage de maneira que eu acho muito justa. Ele é um deck muito maneiro, tá? Que tem a Trap que nega com o Mystical, o Enchain, mas tipo é um Mystical, mano. Aí ele tem o Omni Negate, tem, mas é um Omni Negate bem que só destrói se tiver 2 Mystical no cemitério. Aí tem o Pássaro, mas tem que ter um gelo da porra pra você conseguir. Só que o Typhoon, ele tem algumas coisas que são injustas de se existir, como Engine. Esse é o ponto. Não dá, porque o Impulse, cara, do Rescue Ace, ele tomou pontuação de 5 pontos porque ele compra 2, usando um Brick. O Typhoon, você tem Special Summon, que pega a carta que compra e que tem Mystical. E isso coloca em xeque decks que eles podem acabar tomando um draw da vida ou alguma hand trap, já não constrói uma play inteira e ele tem que setar uma carta para interagir, que é uma trap que ele buscou. O fato de existir Typhoon como engine genérica faz com que você setar uma carta não seja suficiente, porque você pode tomar na boca, o cara draw phase, ativa a minha carta, uma Vision ou uma Chant, e busca o místico e dá um místico na standby e a tua trap ficou de xereca. E isso pode existir? Pode, no deck dele de místico. Se você quer usar cartas assim, usa 3 místico, usa 3 ciclone, mas não dá pra aceitar que isso seja usado fora do deck dele, como a engine que é Special Summon, que vira ponte que conecta a engine, que tem carta que compra e que tem um místico que pode matar o backroad de todo mundo. Isso não é justo como engine. Como o deck de Typhoon, show de bola. Aí é que vai a pontuação no Typhoon. Usa a pontuação no Typhoon e você não pode usar tech externa. E quem for querer usar o Typhoon só vai poder usar se o deck não tiver espaço. Porque se os caras simplesmente deixam o Typhoon livre, coloca ponto no Dodo Warrior, o que eles vão fazer? Eles vão usar o Typhoon, Special, nível 3, faz o Goblin, o Exceed, que também tem que ter pontuação. E o Goblin, ele tem algumas cartas de Goblin que não é do arquétipo do Goblin Bikers. O Dododô, o Go Goblin de Burg é um Goblin. Então você pode, com Typhoon, transformar no Exceed do Goblin Biker Gabonga, que pega o Go Goblin de Burg, que dá normal sumo em invoca do deck, e aí ele busca o Warrior, e é como se não tivesse ajuste de ponto, entende? Então é por isso que eu venho batendo na tecla que tem que ter pontuação em algumas cartas como essa. É que a pontuação seja gastada sempre na engine. Ah, então quer dizer que não vai ter nenhum deck que pode usar tech? É perigoso isso, eu entendo. Pra isso o teto tem que ser baixado e isso não vai ser feito agora, mas eu acho que é um começo. Eu acho que esse deve ser o pensamento. Então, eu acho que mexendo nesse deck tem que mexer em pontes como o Goblin, por exemplo. O Mathmech é uma engine que vem sim sendo usada junto com o Onomate. O Mathmech vai rodar? Vai rodar, vai ter que pagar o pato, tá? Vai ter que rodar junto aí, vai ter que ter pontuação, talvez não no circular, mas no Alabertian com certeza, mano. 33 pontos no Alabertian, porque ele é um Exceed 4 genérico que vira Mathmech. Eu faço da normal sumo Necroz a Vence, fazer o Alabertian, que eu detacho, eu pego o Mathmech circular. Ah, mas e daí? Você entende que eles colocaram pontuação em todo o deck que tem carta rota? Eles botaram pontuação em tudo. Tudo bem que aí depois, vendo o uso, eles vão tirando, mas só que tá de graça. Tá de graça e é usado no Onomate, entende? Esse que é o bagulho. Então, não dá pra aceitar ficar tomando Onomate a 2 counters e um superfatório de Mathmech. Então, eles têm que mexer nesse tipo de ponte também. No Alabertian tem que mexer, foda-se, tem que mexer nisso. Aí não é pra o Onomate ter que usar isso aqui é pra usar no Mathmech. Isso aqui ou então em deck que tem pontuação muito baixa, aí você usa pra aumentar o teto. Pode usar, mano, mas no Onomate não.
E dependendo do deck também não vai poder, mas vocês entenderam. O Goblin também. Ah, mas o Goblin já tem 7 no Breakout e 33 na Spell Rota. Tudo bem, tudo bem. Joga de Goblin, porra. Não dá pra aceitar isso aqui como sendo as paradas que você vai usar no Goblin, entendeu? Esse que é o bagulho. Então tem que botar pontuação no Big Gabonga também. Também. Ele é um Exceed de extra que busca carta. Tem que ter pontuação também. O meu objetivo é que não dê pra usar isso aqui virando o Goblin buscando o Onomate. E tem que ter também pontuação no Onomate, tá? Alta. 33 pontos no Warrior. E não pode dar pra fazer ponte nisso aqui pra poder buscar isso, sabe? Ou que seja muito caro pra fazer isso. A ponto dele poder usar um Goblin de Burg, um Dododo Warrior, uma GGG Girl. E é isso aí. O resto ele vai usar os... E não pode usar o Onomatopeira. E aí eles usam os Onomate antigo. É nesse nível, sabe? Nesse nível. O Dracoteio também tem que mexer, como eu disse, né? A Faimena tem que aumentar de ponto e pra 30. Então o Keto aumenta de ponto. O Keto vai pra 20 também. Se for 3 Keto, já é 60. Um Altalion já é 80. E aí uma Faimena... Acabou, né? Se for 20 cada Keto, 3 Keto é 60, um Altalion é 20, já vai pra 80, uma Faimena é 20, acabou. Então você não pode usar 3 Keto. Você vai usar uma Faimena, 2 Keto, um Altalion e aí... Sabe? É esse tipo de coisa que tem que acontecer. Na verdade, coloca o Dracoteio, mano. Tipo assim, só pode usar uma Faimena, um Keto e um Altalion. É isso. É isso. Tem que aumentar a pontuação disso aí também. O Gravity Collapse não preciso nem dizer, tinha que ter sido mexido na última vez, mas por causa do produto do 5DS, questão comercial, não mexeram. Então, o Killer Tanya é deck de 5 e vai precisar disso. Será que vão mexer nessa carta? Eu gostaria que sim, mas eu ainda acho que, além das cartas que eles soltaram ali que precisa ser mexida no deck de Kill Tanya, que bane carta do Extra, que são esses dois, o Kill Tanya e o Recahand, tem que mexer também nesse deck. O Kill Tanya, pelo menos, é um deck que não pode estar sendo full aqui e usar toda a tech que ele quiser. Não pode, tá? Não sei se foi aqui que eu tinha feito um deck, mano, de Killer Tanya, que eu mostrei pra vocês como que é um deck de Killer Tanya no Genesis, que você pode usar... Ele é tudo de graça, né? Então você pode usar, tipo assim, 20 tech card. Não é justo, beleza? Isso não é o TCG. O Medius, talvez, para poder mexer em alguma coisa do Archmage, Dunzi, e em futuro, quando tiver alguma coisa, mas eu acho que isso eles não vão fazer. Mas o K9 é um deck que precisa, tá? Tomar alguma coisa. É um deck que toma... que já tá todo fudido. Engraçado, né? Ele já tá todo fudido, e mesmo assim eu acho que ele ainda... é um deck que combate, Quer dizer, eu não sei se o K9 precisa ser mexido, mano. É porque a Reaper me incomoda muito, sabe? No TCG já é uma engine que eu não gosto, porque nega hand trap e no TCG você pode usar toda a hand trap que você quiser. Aqui são hand traps restritas e você ainda toma o Reaper. Bizarro, cara, bizarro. Tem que dar mais pontuação no K9, eu acho que ele é um dos decks bons, tá? E aí, no mínimo, o Mioni tem que rodar e talvez colocar alguma pontuação no B, não tenho certeza disso, tá? O B é o único tree-off que busca a carta que você usa. E a Spell tem que mexer? Eu acho que tem que mexer, ou no B ou na Spell mesmo assim. E aí colocar ponto nesses nível 5 pau no cu, tipo um Mioni, ou até nessa princesa aqui, tá? Colocar ela custando 70 pontos, sei lá. Ela não pode ficar livre, porque eu já vi Mioni Lock rolando por aqui. Já falei do Typhoon, já falei disso aí, né? E a Sand Trap eu já contei mais ou menos o motivo, né? Tipo, o que deve ser pensado. Então, eu acho que os meus palpites estão em volta disso. Além de ter ponto na Liger Dance, of course, eu acho que só tem que ter uma Liger Dance pra você poder usar no deck de Luna Light, e também o Magnus aqui, que também tem que ser, porra, só um pra você poder usar. Então, aí é foda, né? Você vai meter 90 pontos no Magnus, 90 na Liger Dance pra não poder usar duas. 90 talvez seja muito, né? Tipo 51, que aí não pode usar duas. 51 pontos nela, acho que tá bom. 51 pontos na Liger Dance, 51 pontos no Magnus pra não poder usar dois. Acho que tá bom, que é o que eles fizeram no Mitsurugi Ritual, né? Acho que tá bom, tá? E aí a Raffles eles citaram por causa dessa carta que é anti-hand trap também, ó. Só que aí, isso aqui é engraçado, eles colocaram isso anti-hand trap, mas o K9 Reaper também é anti-hand trap, e aí? Vai mexer também? Isso aqui é anti-hand trap no deck de Onomate. E aí é foda, né? Você toma tudo desse deck de Onomate desgraçado. Mas sei lá, cara, é mais ou menos isso que eu queria comentar com vocês. O vídeo ficou gigantesco, eu tenho que trabalhar daqui a literais 5 minutos. Mas o que vocês acharam? É basicamente isso. Vamos ver o que vai acontecer e eu vou fazer um outro vídeo comentando. Aqui eu falei muita coisa, mas talvez eu faça um outro vídeo comentando mais sobre a questão do hype do Genesis que baixou e que... eu não sei se o futuro é pica, mas é basicamente isso. Valeu, falou e até mais. Tchau.